Não, tranquilo, Ronaldo, é isso mesmo. A ideia é tão somente essa. Essa, como você mesmo corroborou e acrescentou, essa plenitude, ele tomou posse daquela palavra, da revelação que foi lhe dada pelo Espírito Santo, entendeu? E no seu devido tempo. Tudo isso era necessário. Deus fica observando homens como Daniel, como Sadraque, ou Beltesazar, Isso aí. e viu que viu e teve todo o entendimento. Mesmo assim, a palavra é bem clara: importa que tu durmas por um tempo. Então, havia uma posição para aquilo acontecesse. Né? E o próprio Simeão: Sim. despede em paz o teu servo. Ele foi em paz, ele foi pleno, ele viveu essa plenitude. Agora a gente traz para nós essa revelação do Espírito Santo, como você mesmo, mais uma vez, não foi por acaso que ela está aqui hoje conosco, se não fora o Espírito Santo que a guiou para estar aqui. Amém. Como todos nós que estamos aqui hoje, os caminhos em que trilhamos e hoje estamos aqui, né? Então é preciso a gente ter essa bem clara na nossa mente, o que passamos para hoje estar onde a gente está. Separar um tempo atrás, vocês dizem, rapaz, eu fui resolver um negócio de teleférico lá em Natal, longe. Aí eu estou preocupado para 8 horas no sábado eu estar ligado na internet com tanta coisa para resolver, com tanto planejamento, com tanta conta para fazer. Eu vou parar para estar falando de Cristo Jesus? Vou nada. Mas hoje você não vê a hora de chegar esse momento, certo? Correto. Eu sei porque está no coração da gente, com poucas situações que a gente possa vivenciar, olhando nos olhos uns dos outros, olhando na face, o Adriano, o Paulo, o Paulo Edson, a vontade é grande de estar. Por quê? Porque nós recebemos essa semente, nós recebemos essa palavra, e ela é viva para nós, isso é maravilhoso. E assim, e muitos outros que estiveram ao nosso redor tentou trazermos a isso aqui. Eu vejo claramente isso. Mas foi exatamente Paulo Henrique, foi Paulo Edson, foi Ronaldo, sabe? Foi o Adriano, foi o irmão Pedro, que foi usado e me fez estar aqui hoje, É exatamente com isso. essa compreensão. Então, é tomar posse disso, assim, sabe? Eu posso olhar para a vida de homens que teve lá no passado, sim, mas entendendo claramente que não é aquilo. É como eu falei outro dia, tem um irmão que ele corta meu cabelo e ele gosta de estudar a palavra de Deus, ele gostava muito de ouvir papai. Toda vez que eu chego lá, ele faz menção. Ele, já umas 2 vezes eu falei para ele, tentei passar uma coisa, mas ele não conseguiu compreender. Esse irmão, eu sou aquela voz do deserto. Eu tenho essa convicção, eu sou aquela voz do deserto. Uma vez até, eu creio que eu possa dizer tudo, foi assim, não, aquela voz do deserto perdeu a cabeça. Aí ele ficou assim, sem entender, como assim, irmão? Aquela voz do deserto, que clamava do deserto, foi João Batista. Mas eu estou falando, irmão, hoje do que o Senhor tem feito, eu me sinto como essa voz. Não, veja, o exemplo que o irmão está usando, o irmão pode usar o próprio Cristo Jesus. A voz que fala hoje é de Cristo Jesus. Busque esse entendimento. O irmão está buscando entendimento que foi para aquele, ele foi preparado pelo Espírito Santo para abrir o caminho de Cristo. Ele veio para abrir o caminho, para mostrar, pregar arrependimento. Diz, olha, eu venho falando, mas virá um após mim, que vos batizará pelo Espírito, não com água. E ele fez, cumpriu. Na hora que ele cumpriu, e saíste a ver no deserto uma cana quebrada, né? Uma que Então, fumega? exatamente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos vendo alguma coisa nesse sentido ainda? Jesus foi bem prático. Eu sei que é até difícil de entender, né? Essa palavra muitas vezes, mas hoje para nós, pelo menos para mim, é muito claro isso. E é tomar posse disso, não. A gente pode olhar, observar, realmente, mas sabe, um homem como Jó, vários. E a gente tem a lista lá dos homens da fé em Hebreus, que também nos mostra isso.
E melhor ainda, saber que eles estão na torcida lá para que a gente tome posse dessa palavra hoje, entenda claramente que realmente é Cristo Jesus. E tenha essa comunhão com Cristo Jesus, que viva nesse novo DNA, nessa nova perspectiva, nessa nova razão de viver. Amém. É exatamente isso, né? O corpo de Cristo está sendo formado, está sendo gerado. Então não é mais o que eu penso, minha irmã Cristina. Não é mais o que o Anselmo pensa, é o pensamento de Cristo Jesus. Porque está falando lá que quando esse corpo multimembrado se manifestar, ele vai se manifestar na plenitude da unidade. A unidade da onde? A unidade da fé, a unidade do espírito, a unidade do coração, a unidade do pensamento, a unidade do mesmo falar, do mesmo pensar, entende? É o que nós estamos trabalhando, né? O Anselmo e eu mesmo, de vez em quando, a gente fica dando umas faíscas, né? Agora, é no bom sentido da faísca, né? Ou seja, tem muita coisa ainda arraigada dentro de mim que não é a expressão exata da manifestação de Cristo Jesus. E a recíproca, eu posso falar também, Anselmo, também dentro de você tem muita coisa que não é de Cristo Jesus, né? Então nós estamos trabalhando ainda para poder o quê? Chegar na unidade da fé, né? E outros irmãos também, outras irmãs também aqui, que a gente de vez em quando sai algumas faísquinhas, né? Mas isso não nos impede de estarmos comungando junto, que nós sabemos, nós entendemos que estamos em obra, né? Eu já falei que eu já mandei, vou até mandar tatuar aqui, né? Mas o duro é que a tatuagem, ela é para sempre, né? E vai um dia, vai acabar, né? Mas aqui está escrito, cuidado, o Espírito Santo obrando, né? O Espírito Santo de Cristo Jesus está fazendo uma obra dentro de mim. Então eu não estou pronto ainda, minha irmã, entende? Então tenha paciência comigo, porque eu não estou pronto, né? Então eu sou uma obra de construção civil, ela é perigosa, entendeu? Então quando a senhora vai entrar dentro de uma obra de construção civil, só tem que ter os EPIs certinho, né? EPI, o equipamento de proteção individual, né? E a senhora também tem que respeitar os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, né? Por quê? Para poder a senhora adentrar dentro da obra sendo consciente do que é que a senhora está fazendo, né? E como eu estou em obra, eu sou perigoso, entendeu? Então a gente tem que estar sendo longânimo, né, ou paciencioso uns com os outros aqui, né, até que nós cheguemos na unidade da fé, a unidade do pensamento, a unidade do falar, a unidade do amor, a unidade do mesmo coração, da mesma mente, né, que tem que prevalecer a mente de Cristo em nós. Não a mente de Jesus, mas a mente de Cristo em nós. Entende? É o que nós estamos trabalhando. Agora, tem alguém melhor? Tem alguém pior? Não adianta falar que tem alguém melhor. O que adianta é falar o seguinte: nós estamos buscando intensamente a unidade da fé, do corpo de Cristo multimembrado. Entendeu? Nós estamos mais perto do que longe, né, Anselmo? Já andamos bastante, né? Nós estamos mais perto do que longe desse objetivo. Mas já alcançamos em plenitude? Nós temos que ser realistas. Por fé, nós alcançamos em plenitude. Mas é fé. Né? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você espera, né? É a convicção dos fatos que você não vê, né? Ou seja, nós não estamos enxergando ainda, né? Mas nós temos convicção de que realmente o Espírito de Cristo Jesus está trabalhando em nós e vai realmente é, solidificar em nós a sua perfeita vontade. Porque existe uma predisposição em todos nós de buscarmos isso em unidade. Tanto é que o Anselmo falou mesmo aí, eu estou cheio de coisa aqui, né? Um telefone aqui que eu precisava de falar com o engenheiro aqui. Então, eu parei um pouquinho a reunião, vocês me desculpem aí, mas era necessário, né? Do contrário, eu nem poderia participar da reunião, mas como faz tempo que eu estou dando calote em vocês, então eu falei, não, dessa vez eu vou lá, vou participar, né? E, e é com muito amor que eu falo, né? Lute bastante, irmã Cristina, para poder a senhora é, perceber, né? Mas lute contra a senhora mesma, tá? Lute contra os seus pensamentos, lute contra aquilo que a senhora acha que é de Deus, entendeu? Eu coloquei tudo diante de Deus como se fosse. é, eu quero questionar tudo na minha vida, né? Foi a minha conversa com o Papai do Céu, quando eu comecei a perceber que as minhas referências estavam equivocadas,
né? Que eu tinha que checar todas as coisas, que eu sempre acreditei naquilo, entendeu? Caramba, eu sempre amei Jesus Cristo, e agora eu estou vendo, só chegar na conclusão de que ele não é meu Salvador, que eu não, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí quando veio a paz de Cristo, o árbitro, quando veio aquilo fez sentido no meu coração, falei, eu sou gentio, eu não sou judeu. A salvação de ave é para os judeus, não pode ser para os gentios. A salvação dos gentios é através de El Elyon, através de Cristo Jesus. Caramba, que coisa maravilhosa. Aí a gente vê o tamanho da obra de Cristo Jesus em nossas vidas, nos trazendo, né, a revelação de toda essa situação. Nós somos privilegiados, extremamente privilegiados, entendeu? E eu me regozijo, né? Eu sei que, me permita, eu sou um abalador de estruturas, né? E eu tenho um prazer mórbido até de chegar perto da pessoa e abalar as estruturas dela, né? Mas eu tento fazer isso com um pouco de sabedoria, um pouco de amor, né? Não que eu tenha conseguido, viu, irmã? Eu espero que eu não tenha, como diz, feito a senhora estranhar um pouco tudo que eu estou falando aqui. Eu já vou pensar muito, né? Meditar muito hoje, vou demorar para dormir, né? Agora que abalou um pouco as estruturas do pensamento, abalou para mim meditar. Mas a senhora não pode se esquecer da oração. Também, e orar. Eu fiz várias vezes essa oração, irmã, e tem horas que eu faço de novo. Entendeu? Por quê? As coisas estão muito arraigadas dentro da gente. São anos e anos, né? Como eu falei para a senhora, 35 anos que estão falando na cabeça da senhora aí, né? Que Jesus Cristo é seu Salvador. Entende? Então, nós temos que pegar aqui agora e começar a falar. Não vai ser do dia para a noite que vai sair 35 anos de experiência, né, com o antigo, né, com as coisas antigas, né? Mas, olha bem, o Espírito fala para a senhora, eis que tudo se fez novo. Entende? Agora, para mim faz sentido essa frase, porque eu estou em Cristo Jesus. Aí eu consigo ver a novidade de vida que é Cristo Jesus, a novidade do seu sacerdócio, melquisedequiano, né? A novidade da nova lei, que é a lei do amor, que é a lei de Cristo Jesus, tá? A novidade de que Cristo em nós, a esperança da glória, um mistério que foi revelado, irmã, para um povinho que nunca foi povo. Está escrito lá que o mistério que estava oculto que foi revelado agora para vós outros. Qual é? Cristo em vós a esperança da glória. Mas em quem? Nos gentios, irmã. Entendeu? Aí você vê que até a salvação dos judeus agora depende de nós. Está escrito lá que nos finais dos tempos, né, Cristo iria se manifestar realmente em pessoa, né, porque hoje ele se manifesta em espírito em nós, né? Mas vai se manifestar em todo o seu senhorio, quando? Quando a plenitude dos gentios, né, se manifestar junto com o remanescente de Israel. Entendeu? Então nós estamos sabendo de tudo, tá? Nós estamos sabendo certinho o que é que está acontecendo. E é muito regozijante a gente saber que nós somos gentios e estamos agora em Cristo Jesus, ele fazendo em nós morada. Cristo em nós a esperança de glorificação. Em nós quem? Os gentios. De novo, nós estamos entrando em primeiro lugar, antes dos judeus. É fantástico isso, porque todo mundo reverencia judeus, né? Todo mundo quer ir para Jerusalém, todo mundo quer ver lá o caminho de Damasco, e não sei o que, papapá. Irmã, a senhora quer receber quanto para eu não ir? Entendeu? Tudo aquilo que é importante para as igrejas, para mim não faz sentido. Cristo está em mim, por que eu vou lá em Damasco para poder ver o caminho lá de Damasco? Por que eu vou lá para poder ver a Via Crucis, né, de Jesus? Por que eu vou lá? Qual que é o negócio? Vou lá para deixar dinheiro para os judeus, porque cada judeu tem uma portinha lá. Essa aqui é a portinha dos católicos, é um judeu que é dono. A portinha dos protestantes é um judeu que é dono. É a portinha do sei que, é o judeu que é dono. Entendeu? Porque eles usam da idolatria. Aqui no Brasil também tem, né? Hein? No Brasil também tem. Pois é, mas o pessoal vai lá e faz como é que fala?
como é que chama isso? Hein? Uma romaria, uma peregrinação. Então, mas aí o pastor da igreja tal, agora estou patrocinando, não é patrocinando caramba, né? Me dá aqui $20 mil aqui para poder te levar para Israel. Vou levar você para Israel lá, não sei o que, $20 mil, baratinho. Você vai ver a presença, você vai sentir a unção, você vai... Ei, minha irmã, se fizer sentido para a senhora, vá com Deus. Vá correndo, entendeu? Arranja $20 mil e vai correndo. Para mim não faz sentido. Entendeu? Não vejo nada de sentido nisso. Então só é mais nossa do que do pessoal de Jesus Cristo. É verdade, Olha que verdade. coisa boa. Entendeu? Então, olha que coisa fantástica. Então, a senhora foi chamada para coisas maiores. A senhora foi chamada para coisas mais especiais. Entendeu? Agora, a senhora se sente especial? Eu não me sinto, que eu sei certinho quem eu sou, entendeu? Mas eu sei o seguinte, caramba, mesmo eu não sendo especial, é especialíssimo isso que o Pai está me dando. É especialíssimo isso que Cristo Jesus está me dando, entendeu? Mesmo eu não sendo merecedor, Ele está me dando. Mesmo a senhora não sendo merecedora, Cristo está lhe dando a oportunidade de a senhora comer desse alimento forte que nós estamos comendo aqui. Minha irmã, é estranho porque não é leitinho. As igrejas estão acostumadas com leitinho. Agora a senhora percebeu que a senhora está sendo desmamada faz tempo. E não é a primeira vez que a senhora está escutando isso com a gente aqui. Tenho certeza que toda vez que a senhora escutou alguma coisa aqui na reunião, a senhora levou uma pancada. Entendeu? Agora, por quê? Imagina um nenenzinho lá, você só dá um pedacinho de carne. Então já experimentou dar um pedacinho de carne para um neném? Eu lembro do meu filho lá, eu dei um pouquinho assim. Na hora que ele sentiu o sabor da carne, ele me dá uma gana de vontade de pegar, porque ele nunca experimentou aquilo, entendeu? Mas você não pode dar, porque senão desarranja o intestino do menino tudo, entendeu? Aí é só fraldas e mais fraldas, né? Então não faz sentido. Pode desidratar, pode perder sais minerais, pode tudo. Mas a senhora deu uma pintadinha. Aquilo ficou na mente dele. Epa, peraí, tem coisa muito melhor do que leite, né? Aí começa uma birrinha, às vezes você não entende, está dando leitinho para o menino, mas ele quer uma papinha, quer um negocinho melhor, quer um temperinho, quer um gostinho de carne, quer não sei o que, não sei o que, não sei o que, para poder o quê? Desmamar o menino, né? A senhora também está sendo desmamada, espiritualmente falando, entendeu? E cada vez vai fazer mais sentido para a senhora o que a senhora estará escutando aqui com a gente, ao ponto de já só começar a falar também dessas coisas maravilhosas que a senhora começa a experimentar junto com a gente. E cada vez vai fazer menos sentido ainda o que a senhora já viveu até aqui. Então, deixa para trás os 35 anos de coisas que a senhora escutou e vamos adentrar agora numa outra vida, né? A vida em Cristo Jesus. Né? Essa vida de fé que nós estamos vivendo aqui, servindo a Cristo Jesus e Ele fazendo morada em nós. Mistério que estava oculto e foi revelado para os gentios. Cristo em nós. E Ele está nos glorificando, Ele está nos exaltando, Ele está nos preparando para toda boa obra. Entendeu? É isso que eu tenho abençoado, né, a minha vida, eu tenho imposto a mão na minha cabeça e me abençoado, é isso que eu tenho imposto a mão na cabeça de vocês também aí, abençoado vocês. Eu tenho escutado também de vocês, também se vocês estão impondo a mão sobre a minha vida também, me abençoando, entendeu? E é o que eu posso falar para a senhora, é o melhor que nós temos, entendeu? E nós estamos franqueando o melhor que nós temos. Agora, não é nosso. Nós recebemos de graça. E como está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Entendeu? Então nós estamos dando de graça para a senhora. Não tem nada de $20 mil para poder ir para Jerusalém, não. Aqui, viu, minha irmã? Não tem dízimo, não tem coisa nenhuma aqui, não. Tá certo? Então, o que acontece? É a lei da liberdade, é a lei de ser conduzida exclusivamente pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. Entendeu? Então, o que eu posso lhe falar? Sê tu uma bênção, irmã Cristina. Isso aí.